Dentro do tribunal ele não demonstra medo, arrependimento ou culpa, o cabelo cortado, os olhos azuis, o semblante de um simples adolescente comum. Porém, por trás desse jovem se esconde uma história de crime cruel, chocante e perturbadora. Sinto que a escalada de seus crimes ao longo dos anos demonstra sua incapacidade de se reformar. Ele não tem segurança nas ruas. Ele vai ferir pessoas novamente. Ele vai matar pessoas novamente. Esse é o caso de Gavon Hansey, e o que ele fez para chegar até esse júri é no mínimo aterrorizante. Para entender essa história, vamos voltar um pouco no tempo. Há notícias de um desfecho para uma das histórias mais bizarras e perturbadoras do ano passado. O adolescente do condado de Medina que invadiu a casa de uma mulher de 98 anos, a filmou enquanto dormia antes de matá-la. Ohio é o tipo de lugar onde o tempo parece ter feito um pacto de não agressão com a modernidade. Ruas arborizadas, varandas que convidam ao descanso e uma sensação de segurança que beira a complacência. Na Rua Page, essa calma era personificada por Margaret Douglas. Aos 98 anos, Margaret não era apenas uma moradora. Ela era uma relíquia viva, uma testemunha de quase um século de história que escolhera passar seus últimos anos na mesma casa onde a porta raramente conhecia o giro de uma chave. Ela não sabia, no entanto, que o perigo não viria de um estranho vindo de longe, mas de uma sombra que crescia a poucos metros de seu jardim. Em abril de 2018, 3 edições do jornal local que permaneciam intocadas, amarelando sob o sol da primavera. Para David, o amigo cuidador que crescerá na casa ao lado, aquele detalhe era um grito de socorro mudo. Quando ele entrou na casa, encontrando a porta destrancada, ele percorreu os cômodos, chamando por ela. Cozinha, sala, porão, nada. Enquanto a família ligava para 911 em um estado de pânico crescente, a polícia de Wadsworth lidava com o que parecia ser um caso de desaparecimento de idosa. Ela tem 98 anos, vive sozinha e nunca sai de casa. Sim, sou Howard Laser. Minha tia mora na Rua Page. Um amigo nosso passou lá ontem para ver como ela estava, mas ela não estava em lugar nenhum. Há documentos nos registros há 3 dias. Qual o nome dela? Margaret Douglas. Eles olharam por toda parte, mas a casa de Margaret parecia um quebra-cabeça com uma peça faltando. Não havia sinais de arrombamento, nem luta óbvia. Apenas um jarro de geleia de amora na sala e um aquecedor de ambiente posicionado de forma estranha, bloqueando a porta de um armário minúsculo no corredor. Foi David quem, movido por um instinto que ele mais tarde desejaria nunca ter tido, moveu o aquecedor. Ele abriu o armário. Ali, sob uma pilha de roupas jogadas às pressas e um aspirador de pó, sentiu algo frio e clame. A pele de Margaret. O choque foi imediato. Margaret Douglas não havia morrido de causas naturais. Ela fora caçada em seu próprio santuário. Enquanto a perícia isolava a área, a poucos quarteirões dali, a vida de Gavin Hansey parecia seguir um curso de mediocridade adolescente. Gavin, de 17 anos, era descrito por muitos como um jovem comum, talvez um pouco introvertido, mas longe de ser um pária. A investigação inicial foi nebulosa. A carteira de Margaret havia sumido, o que levou a polícia a traçar o perfil de um latrocínio, um roubo seguido de morte. Eles interrogaram familiares, amigos e o cuidador David. Todos foram descartados. O DNA encontrado em uma luva de plástico deixada nos fundos da casa não batia com ninguém do círculo íntimo da vítima. A trilha parecia estar esfriando antes mesmo de começar, até que o destino, ou a própria imprudência de Gavin, interveio. Um incidente de carjacking em outra parte do bairro trouxe um nome novo para a mesa: Zachary, um pequeno infrator já conhecido pela polícia. Quando pressionado sobre quem o ajudara a levar o carro de um homem que encontraram pelo aplicativo Grindr, Zachary não hesitou. Ele entregou o nome de Gavin Hansey. Naquele momento, para os detetives, Gavin era apenas um cúmplice em um roubo de carro, um adolescente quebrado que estava saindo do trilho. Eles o trouxeram para a delegacia em 13 de abril, acompanhado por sua mãe, para uma conversa informal sobre toques de recolher e pequenas infrações. Gavin sentou-se na sala de interrogatório com uma postura que oscilava entre o tédio e o nervosismo contido. Ele falou sobre subir no telhado de igrejas e brincar com alarmes, tentando pintar a imagem de um jovem que buscava apenas travessuras inofensivas. Somebody put you in a bad situation? No. Yeah, let's put it this way. Honesty is always what's best. I'm not holding anything bad. Like, You've already gotten yourself in trouble, so. I know, and I don't even. I don't know what to say. Is there more? Because you know it always No, comes out. It's not that there's anything more. It's what the fuck, dude.
Quando o interrogatório se voltou para o carjacking e o uso do Grindr, Gavin pediu que sua mãe saísse da sala. Ele estava envergonhado, ou assim parecia. Na verdade, ele estava começando a tecer uma teia de confissões parciais, admitindo o roubo, mas omitindo o abismo sombrio que realmente o habitava. A polícia, ainda sem conectar Gavin formalmente ao caso de Margarete, pediu permissão para checar seu celular, buscando provas do roubo do carro. Chris Hansen, acreditando na inocência do filho quanto a crimes maiores, permitiu. O que os detetives encontraram naquela galeria de fotos não eram apenas mensagens sobre carros roubados. Eram imagens de Margarete Douglas. Imagens dela dormindo. Imagens dela morta. E vídeos que registravam, com uma frieza clínica, cada etapa de um crime que desafiava a compreensão humana. No telefone, havia imagens de Margarete antes e depois de sua morte, bem como vídeos do seu filho com ela. Fazendo sexo. Com ela. O monstro não estava mais escondido no escuro. Ele estava registrado em pixels, armazenado no bolso de um garoto de 17 anos que agora olhava para os policiais com a mesma calma com que vira a vida de uma senhora de 98 anos se esvair. A pergunta que pairava no ar não era mais quem, mas por quê. E a resposta de Gavin revelaria um apetite por adrenalina que transformaria aquela pacata cidade em um palco de terror psicológico. Ele explicou que entrar na casa de Margarete não foi um plano de assassinato meticuloso desde o início, mas sim o ápice de sua busca por esse rache. Ele queria entrar, sentir o perigo de estar onde não deveria e sair sem deixar rastros. Era um jogo de invisibilidade e poder. Colidiu com a realidade quando ele esbarrou em uma cadeira no escuro da sala da rua Page. O barulho foi o gatilho. Margarete acordou. Naquele momento, Gavin Hansen deixou de ser o intruso invisível para se tornar o predador acuado. Ele descreveu a luta com uma frieza que desafiava a lógica humana. Ele mencionou como ela tentou alcançar o telefone, o velho aparelho rotativo que a polícia encontrara fora do gancho, e como ele o chutou para baixo do sofá. Ele mostrou as marcas de unhas em seus próprios braços, troféus de uma mulher de quase um século que lutou com cada grama de força que lhe restava contra um monstro 80 anos mais jovem. Enquanto Gavin falava, a detetive lançou a pergunta que mudaria o tom da conversa. Gavin, por que encontraríamos seu DNA na casa daquela senhora? Ele hesitou. A máscara de normalidade começou a rachar. Ele ainda tentou uma última manobra de negação, sugerindo que a polícia deveria verificar o DNA de seu amigo Braden para limpar o nome de ambos. Foi então que o peso das provas digitais foi revelado. Ao saber que a polícia já tinha visto os vídeos e fotos em seu celular, o castelo de cartas de Gavin desmoronou. Ele não desmoronou em lágrimas de remorso, mas em uma espécie de derrota técnica. A adrenalina o abandonara, deixando apenas o vazio de suas ações. Are you sorry this happened? Yeah, I'm really sorry that I did all of this. Were you sorry about all of this before you got caught? Yeah, like I constantly, like, I think about it a lot, and I feel like bad about what I did. Like I don't know, like I feel bad. I know it's wrong, but I can't express the emotion. So it seems like what I'm saying is a lot. Like if I say like something about my mom, you know, I cry or whatever, like okay, being honest. But if I say like I'm sorry for what I did, like with Margaret, and I don't have any emotion to it. Na mente distorcida de Gavin, o maior crime não era o que ele fizera a Margarete, mas o risco de sua mãe descobrir que ele quebrara o toque de recolher. Ele arrastou o corpo de Margarete pelos pés para dentro do armário, um espaço tão pequeno que ele teve que forçá-la a caber ali. Ele jogou roupas, um aspirador e sapatos por cima dela, tentando apagar sua existência. O toque final,
O uso de geleia de amora e o posicionamento do aquecedor foram tentativas bizarras e infantis de mascarar a cena, revelando uma mente que, embora funcional para o crime, era profundamente imatura e perversa. Fora da sala de interrogatório, Chris Hansen esperava, acreditando que seu filho estava apenas resolvendo um problema sobre um carro roubado. Ela não sabia que os detetives já estavam preparando os papéis para acusar Gavin Hansen de assassinato em primeiro grau. Gavin não era uma vítima das circunstâncias ou da má influência de amigos. Ele era o arquiteto de seu próprio inferno, movido por uma necessidade química de terror que Margaret Douglas pagou com a vida. O Tribunal de Medina, Ohio, costuma ser o palco de disputas de propriedades e infrações de trânsito, mas em 2018, ele se tornou o epicentro de uma discussão sombria sobre a natureza do mal e a responsabilidade da juventude. Gavin Hansen, agora com 18 anos, não era mais o adolescente de moletom que brincava em telhados de igrejas. Ele vestia o uniforme laranja dos detentos e carregava no rosto uma expressão que muitos observadores descreveram como perturbadoramente ausente. Em relação a este assunto, você teve a oportunidade de revisar uma série de vídeos gravados pelo Sr. Hansen? Você teve a oportunidade de ler um caderno criado pelo Sr. Hansen? Os vídeos que mencionei, ou aproximadamente 8 ou 9 vídeos que você assistiu, podem nos dizer o que eles retratam. Você está ciente de que este caso envolve assassinato de uma mulher de 98 anos enquanto ela dormia no sofá de sua casa em Woldsworth, em abril de 2018. O julgamento de Gavin não era apenas sobre se ele havia cometido o crime, as provas digitais de seu próprio celular já haviam selado seu destino, mas sobre o que a sociedade deveria fazer com um jovem que demonstrava uma corrupção tão profunda e precoce. A acusação abriu o caso com uma precisão cirúrgica, pintando Gavin não como um jovem impulsivo, mas como um predador metódico. O promotor enfatizou um detalhe que arrepiou os jurados: o fator tempo. Gavin não apenas invadiu, estuprou e matou. Ele o fez com os olhos no relógio. Ele era racional o suficiente para saber que Margaret era o alvo perfeito, e racional o suficiente para saber que precisava estar na cama antes que sua mãe acordasse, declarou a acusação. A imagem de um assassino que cronometra o sofrimento alheio para não perder o café da manhã em família destruiu qualquer tentativa inicial de pintá-lo como alguém que perderá o controle. Em contraste, a defesa de Hansen tentou humanizá-lo através das lentes da psicologia e da neurociência. Seus advogados argumentaram que o cérebro de um adolescente de 17 anos é biologicamente diferente do de um adulto, carecendo de controle de impulsos e discernimento pleno de consequências. Eles trouxeram à tona o histórico de saúde mental de Gavin, alegando que ele sofria de distúrbios que o tornavam incapaz de processar a realidade como uma pessoa comum. A tese era clara: Gavin não era irredimivelmente mau, mas sim um jovem quebrado que precisava de tratamento em um ambiente de reabilitação, não de uma vida inteira atrás das grades. No entanto, essa narrativa de redenção colidiu frontalmente com os depoimentos da família de Margaret Douglas. Sinto que a escalada de seus crimes ao longo dos anos demonstra sua incapacidade de se reformar. Ele não tem segurança nas ruas. Ele vai ferir pessoas novamente. Ele vai matar pessoas novamente. A ideia de que Margaret, uma mulher que sobreviveu a quase um século de mudanças no mundo, que amava a vida e esperava ansiosamente por cada novo aniversário, tenha sido usada como um experimento para um rush de adrenalina, transformou o tribunal em um ambiente de luto coletivo. O momento mais surreal do julgamento, entretanto, veio com o depoimento de Chris Hansen, a mãe de Gavin. Em uma demonstração de amor materno que beirava o trágico, ela assumiu a culpa para si. Minhas decisões foram a causa última disso, disse ela entre soluços, embora não conseguisse explicar exatamente quais decisões teriam levado um filho a cometer tamanha atrocidade. Ela descreveu Gavin como um menino leal e compassivo, insistindo que os fatos horríveis apresentados no tribunal não eram quem seu filho era. Era o retrato de uma mãe que se recusava a enxergar o monstro que crescerá sob seu teto, preferindo viver na memória de uma criança que nunca existiu. Quando chegou a vez de Gavin falar, a sala ficou em um silêncio absoluto. Ele leu um texto preparado, pedindo desculpas com uma voz monocórdica. Eu penso nisso o tempo todo. Eu voltaria atrás em um piscar de olhos se pudesse. Sinto-me terrível pelo que fiz. Sinto muito pelo que fiz e vivo constantemente pensando nisso. Para muitos, as palavras soaram vazias, como se ele estivesse lendo um roteiro para obter uma sentença mais leve, e não expressando um arrependimento que vinha da alma. Não havia lágrimas. Não havia o tremor na voz de quem compreende a magnitude da vida que ceifou. O juiz, no entanto, não se deixou levar pela tese da imaturidade. Ao proferir a sentença,
Ele destacou a crueldade gratuita e a perversidade de documentar o crime. Gavin Hunsey foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A Justiça de Ohio decidiu que há crimes tão hediondos que o conceito de reabilitação se torna irrelevante. Margaret Douglas finalmente tinha seu veredito, mas o custo para a comunidade de Medina fora alto demais. A história, no entanto, não termina com o bater do martelo. Enquanto Gavin era levado para sua nova realidade de concreto e barras, uma sombra permanecia sobre a Rua Page. O caso de Gavin Hunsey deixou uma pergunta inquietante que ressoa em todos os lares. Como podemos realmente conhecer aqueles que amamos? E, mais importante, o que acontece quando a busca por sentir-se vivo exige a morte de outro? O caso de Gavin Hunsey nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana. Frequentemente, tentamos encontrar explicações lógicas para crimes atrozes, traumas de infância, pobreza, distúrbios neurológicos, porque a ideia de que alguém pode matar apenas pelo prazer do risco é insuportável. Gavin não era um subproduto da miséria. Ele era um jovem de classe média com acesso à educação e ao afeto. Sua escolha pelo mal foi deliberada, estética e documentada. Ele transformou o sofrimento de uma mulher de 98 anos em conteúdo digital, uma forma de voyeurismo macabro que define a face mais sombria da era moderna. Se você busca entender a psicologia por trás do impensável e não quer perder as próximas investigações sobre os abismos da mente humana, inscreva-se no canal e ative as notificações.